Capítulo 5. Os casos em que é preciso oferecer sacrifício são os seguintes: e se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu ou que ouviu falar, então será culpado e merecerá castigo. Se alguém, por descuido, tocar em qualquer coisa impura, como, por exemplo, o corpo morto de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa ficará impura também e será culpada. Se alguém, por descuido, tocar numa coisa impura que venha de uma pessoa, seja o que for, ele ficará impuro e, logo que perceber o que fez, ficará sendo culpado. Se alguém, sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou má em um desses juramentos que a gente faz sem pensar, e então será culpado logo que compreender o que fez. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado e trazer a Deus, o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha ou uma cabra, então apresentará a Deus, o Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos como oferta para tirar a culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será o sacrifício para tirar pecados, e a outra será uma oferta a ser completamente queimada. A pessoa entregará as 2 aves ao sacerdote, e este oferecerá primeiro a ave que é o sacrifício para tirar pecados. O sacerdote quebrará o pescoço dela, sem tirar a cabeça, e borrifará ao lado do altar com uma parte do sangue. Depois deixará o sangue da ave escorrer na base do altar. Esta é a oferta para tirar pecados. Em seguida o sacerdote oferecerá a outra ave como uma oferta que será completamente queimada, conforme a lei manda. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e a pessoa será perdoada. Se alguém não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo da melhor farinha como sua oferta para tirar pecados. Não deverá misturar azeite ou incenso com a farinha, pois é uma oferta para tirar pecados. O sacerdote receberá dessa pessoa a farinha, pegará um punhado e o queimará no altar, em cima das ofertas de alimento apresentadas a Deus, o Senhor. Isso lembra que a oferta toda é dada a Deus. É um sacrifício para tirar pecados. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, e ela será perdoada. E, como no caso das ofertas de cereais, o resto da farinha será do sacerdote. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens: se alguém, sem querer, cometer o pecado de não entregar as ofertas sagradas que pertencem a Deus, o Senhor, então, para pagar a dívida, a pessoa precisará trazer um carneiro sem defeito para oferecer ao Senhor. O preço do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada no santuário. O animal é um sacrifício para tirar a culpa da pessoa. Além disso, a pessoa precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar, mais 1/5. O sacerdote pegará o carneiro que é dado para tirar a culpa e o oferecerá como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, assim, ela será perdoada. Se alguém, sem querer, pecar e desobedecer a qualquer uma das leis de Deus,
o Senhor, fazendo o que é proibido, ele será considerado culpado e deverá ser castigado. E, para tirar a sua culpa, ele levará um carneiro sem defeito ao sacerdote. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. Ela é culpada de ter pecado contra o Senhor, e essa oferta é para tirar a sua culpa. João, capítulo 16. E Jesus disse ainda: Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas, e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas, porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois, se não for, o Auxiliador não virá, mas, se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer, e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. E Jesus disse: Daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois, vão me ver novamente. Alguns dos seus discípulos comentaram: O que será que ele quer dizer? Ele afirma: E daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois, vão me ver novamente. E diz também: porque vou para o meu Pai. O que quer dizer pouco depois? Não entendemos o que isso quer dizer. Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse: Eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais e que pouco depois vão me ver novamente. Por acaso não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade: vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas, depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre,
que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês, e agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. E Jesus terminou, dizendo: Eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações. Mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome. E eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês, de fato, me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. E agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: E agora, sim, o Senhor está falando claramente, não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso, nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: Então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Capítulo 17. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa do pobre insulta a Deus, que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Alguns pensam que, com dinheiro, podem comprar qualquer pessoa, acham que o suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo, com 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa, é bom parar antes que a coisa piore. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria porque ele não aprende nada mesmo.
O amigo ama sempre na desgraça e lhe se torna um irmão. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Quem vive pensando e dizendo coisas mas não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para a sua mãe. Não é bom multar um homem correto, não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado.